Fala, meus queridos, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar de uma matéria da física que chama vetores. Da física mais ou menos, né? Porque isso na verdade é uma matéria de matemática, mas ela tem muitas aplicações na física, tá? Vamos lá. Na física, galera, a gente tem dois tipos de grandezas: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas que são completamente descritas por um número e uma unidade de medida. Por exemplo, massa, energia, tempo e temperatura. Todas essas grandezas, se eu falar com você um valor numérico e unidade de medida, eu descrevo completamente. Por exemplo, falar, vou lá na balança e meço minha massa, eu medi 80 quilos. 80, o número, quilogramas, unidade de medida, e isso aí me descreve completamente o valor da minha massa. Mesma coisa com tempo, temperatura e energia, por exemplo. Mas existem outras grandezas na física que elas, além do valor numérico e unidade de medida, para serem bem descritas, elas precisam também de uma direção e um sentido, né? Por exemplo, faço uma força. Eu vou fazer uma força sobre o computador para baixo e vou fazer uma força para o lado. Vai gerar consequências diferentes, né? Então, além de um valor numérico e unidade de medida para descrever a força, eu também preciso descrever para qual direção e sentido essa força está atuando, né? Mesma coisa para deslocamento, aceleração e velocidade. Por exemplo, o foguete decola na vertical, né? Com uma velocidade tal. Mas é importante também eu mencionar para onde que ele decola, se é para cima ou para baixo, né? Vai gerar consequências diferentes. Mesma coisa para aceleração e várias outras grandezas na física. Então, para eu saber se a grandeza é vetorial ou ela é escalar, a gente basta fazer uma pequena pergunta. A gente pode se perguntar assim: faz sentido eu falar em direção e sentido para essa grandeza? Se fizer sentido, então ela é uma grandeza vetorial. Se não fizer sentido, então ela é uma grandeza escalar. Por exemplo, eu gastei tanto tempo para ir da escola até minha casa. Faz sentido eu falar o tempo para tal lado ou o tempo para tal? Não faz, né? Então, isso mostra que o tempo é uma grandeza escalar, beleza? Ou pegar outro exemplo aqui, o deslocamento. Eu vou me deslocar com o meu carro 100 km, mas faz a diferença se eu deslocar para o norte ou para o sul? Faz, não faz? Eu vou chegar em lugares diferentes. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Fica de dever de casa esse exercício aí, para vocês fazerem, tá? Só para exercitar o que a gente acabou de falar. Bom, para descrever grandezas vetoriais, a gente tem um camarada que chama vetor. O que é um vetor? Vetor é esse cara aqui, ó. É um segmento de reta orientado. É essa seta aqui, ó. Isso é um vetor. Essa seta aqui na vertical apontando para cima é um vetor. Essa seta aqui é outro vetor. Esse aqui, ó, é o vetor A. E esse aqui é o vetor B. A gente lê desse jeito, vetor A e vetor B. Para falar que o A é um vetor, a gente coloca em cima da letra A uma setinha para a direita. Sempre para a direita essa setinha, tá? Isso indica que o A é uma grandeza vetorial, que o B também é uma grandeza vetorial, né? Mas o vetor em si A é essa seta grandona para cima. E o vetor em si, o vetor B, é essa seta aqui para a esquerda, beleza? O vetor, ele vai ter três propriedades. Ele vai ter o módulo. O módulo do vetor é o tamanho dele e associado com esse tamanho vai ter um número e unidade de medida. Por exemplo, esse vetor aqui tem um módulo de 3 centímetros, certo? Esse vetor também vai ter uma direção. Direção é o eixo no qual o vetor está. Olha aqui o eixo pontilhado na vertical. Então, quer dizer, esse vetor aqui está na direção vertical. E o sentido é para onde o vetor aponta. Nesse caso, ele aponta para cima, o sentido é para cima. O de baixo para cima, né? Posso falar assim também. Então, repara que toda direção tem dois sentidos. Sempre a direção vertical, para cima e para baixo. A direção horizontal, para a direita e esquerda, né? Então, esse vetor aqui tem um módulo 3 centímetros, direção vertical e o sentido para cima. Outro exemplinho aqui, agora o vetor B. O vetor B tem módulo 1, 2, 3, 4, 5 e meio unidades.
Se for centímetros, 5,5 centímetros. A direção dele é uma direção horizontal. Beleza? E o sentido é para esquerda. Bom, quando a gente tem mais de um vetor, para falar que eles são iguais, galera, para eu falar assim, o vetor A é igual ao vetor C, então escreve-se A igual a C. Para eu falar isso, esses vetores têm que ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tem que bater tudo igualzinho. Aí eu posso falar que eles são iguais. Quando eu tenho dois vetores que têm mesmo módulo, mesma direção, repara, olha, esses dois vetores aqui têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo, tem a mesma direção, que é vertical, mas o sentido é oposto. Então a gente fala que esses vetores são opostos, beleza? Então o vetor oposto tem que ter a mesma direção, o mesmo módulo, mas ele tem o sentido oposto. Aí a gente denota desse jeito, olha, o vetor A, o vetor oposto a ele é o vetor menos A, certo? Se qualquer uma das características dos vetores forem diferentes, se o vetor tiver módulo diferente, se o vetor tiver direção e, por consequência, sentido diferente, e se ele tiver sentido diferente, a gente fala que os vetores são diferentes, tá? Para os vetores serem iguais, eles têm que ter exatamente as mesmas características. E agora a gente vai fazer um exercício para exemplificar isso aí. Vamos lá. Observe a figura a seguir e determine quais os vetores que, letra A, tem mesma direção. Olha, a gente tem vários vetores aqui no papel quadriculado. Essa matéria tem muito papel quadriculado, tá? Ela vai ser muito importante para a gente. E eu tenho o vetor A, B, C, D, E, F, G. Cada quadriculadozinho tem uma unidade, né? E aí a primeira coisa que ele quer, vetores com a mesma direção. Direção é o eixo. A gente vê que o vetor A, o vetor E e o vetor F, eles têm a mesma direção entre si, a direção vertical. A gente vê também que o vetor B e o vetor G, eles também têm a mesma direção entre si, uma direção horizontal. E esse vetor C e o D também têm a mesma direção entre si, uma direção diagonal. Mesmo sentido, para ter o mesmo sentido, no mínimo, o cara tem que ter mesma direção, né? Então, olha, a gente repara aqui, ó, qual que está apontando para cima? O A e o F. O A e o F têm o mesmo sentido, certo? Outro que tem o mesmo sentido aqui, entre si, é o C e o D, ambos apontando para o mesmo lado, beleza? Letra C, tem a mesma intensidade. Intensidade é o mesmo que módulo, mesmo tamanho, né? Quem tem o mesmo tamanho? O A, o B, o E e o F, entre si, eles têm o mesmo tamanho, que é 2 unidades, né? O G é diferente de todos e, se você reparar, o C e o D também têm a mesma unidade só entre si. É claro, o tamanho deles é mais do que 2 unidades, porque ele está pegando a diagonal desse quadrado aqui, certo? Então, o A, o E e o F entre si, e o G, o B também, aliás, eles têm o mesmo módulo, e entre si o C e o D. Vetores iguais, letra D. Para vetor ser igual, então ele tem que ter tudo igual, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E aí a gente vê que quem tem mesmo módulo, direção e sentido? O A e o F, né? O C e o D, ambos ali entre si, beleza? Próximo exercício, operações com vetores, galera. Existem 2 tipos de operações com vetores que a gente vê aqui no ensino médio. Multiplicação de vetor por um número real, e soma e subtração de vetores. O primeiro passo aqui que a gente vai aprender é multiplicar vetores por números reais, tá? É muito simples o processo. Olha, suponha que você tem um vetor A. O A é uma grandeza vetorial representada por esse vetor aqui na horizontal, certo? Esse aqui é o vetor A, essa setinha para a direita grandona. Muito bem, então o vetor 3 vezes A, o A, ele é basicamente 3 vezes o tamanho do vetor A, né? Então é você pegar esse vetor aqui e multiplicar ele por 3 vezes, ele vai aumentar, ele vai triplicar o tamanho dele, continuando na mesma direção e no mesmo sentido, beleza? Então o vetor 3A é 3 vezes esse vetor aqui, você aumenta ele 3 vezes o tamanho, beleza? Só isso. Vamos pegar outro exemplinho agora. Você multiplicar, você pega mesmo vetor A, só que agora eu quero o vetor menos 2A. O menos 2A, eu pego o vetor
multiplico ele por 2, ou seja, dobra o tamanho dele, e o menos aqui vai fazer o papel de inverter o sentido. Repara aqui, ó, vai ficar dessa forma. É muito importante que a gente entenda que o número negativo inverte o sentido do vetor, tá? Lá no terceiro ano do ensino médio, vocês usam isso em carga elétrica, para você representar um campo elétrico. Dividir um vetor por 2, na prática, dividir o vetor, pegar o vetor e multiplicar ele por 1/2, ou dividir por 2 é a mesma coisa, é você pegar o tamanho do vetor ali e corta ele na metade, certo? Continua na mesma direção e sentido, só que o tamanho dele vai virar a metade do que era. Vamos fazer uns exemplinhos aqui, olha. Tem um vetor V, certo? O vetor R, que é 2V, o vetor V tem 4 quadradinhos, então o vetor R, que é 2V, vai ocupar 8 quadradinhos na mesma direção e sentido. Outro exemplinho, o vetor R, que é menos 1/2 vezes V. Isso aqui é pegar o V, né, que tinha 4 quadradinhos, pegar ele e dividir por 2, vai virar 2 quadradinhos, só que o sinal aqui vai fazer com que ele inverta o sentido. Fica dessa forma aqui, certo? Agora a gente vai para a parte mais importante, que é a soma de vetores. Para eu somar vetores, tem duas regras básicas. Ou a soma de vetores pelo método do polígono, né? Ou pelo método paralelogramo. A gente vai começar vendo o método do polígono. O método do polígono baseia-se no seguinte, olha, eu tenho 3 vetores aqui, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu vou formar um polígono. Como assim, Diego? Eu quero somar o A com o B e com o C. O que eu faço?